Saudações, meus caros! No vídeo de hoje, nós vamos continuar a nossa retrospectiva sobre os governos da nossa ditadura civil-militar. Se você perdeu o primeiro vídeo, eu vou deixar aqui o link. E naquele vídeo anterior, nós paramos com o governo do General Médici. O AI-5 já estava instaurado, nós tivemos o começo do chamado milagre econômico, com a concentração de renda nas mãos das elites, com o governo militar fazendo várias obras pelo Brasil, principalmente devido aos empréstimos que o Brasil conseguiu com os Estados Unidos, basicamente. E, nesse momento também, nós tivemos o início dos chamados anos de chumbo, com as maiores repressões, com o funcionamento a todo vapor do aparato repressivo, principalmente representado pelos órgãos do IPOD. Nós fecharemos a nossa análise sobre esse período com o processo de redemocratização, que já começa no nosso quarto governo militar, o governo do General Geisel. O governo do Geisel começa em 1974, o momento em que o mundo está passando por uma grande crise econômica devido principalmente aos preços do petróleo, que sofrem, e até hoje, uma grande flutuação, uma grande mudança, devido principalmente aos conflitos no Oriente Médio. Esse é um momento de muitas tensões entre esses países que são grandes produtores de petróleo, tensões políticas com questões religiosas, não vamos entrar aqui no momento, mas o fato é que essa crise mundial acaba batendo no Brasil. E aquele milagre econômico que nós tivemos no período do Médici, ele começa a ser ameaçado, então. Toda aquela questão da concentração de renda acaba batendo ainda mais na população. Aquele congelamento dos salários do governo anterior, ele vai se refletir na população. Nesse sentido, a grande consequência que nós temos para a política brasileira foi a volta de manifestações de críticas ao governo. Uma parte da população volta às ruas e começa a reivindicar melhores condições. Os anos de chumbo eles começam a também a aparecer para as pessoas. Muitas pessoas começam a questionar a violência do governo. A gente começa a ter movimentos operários se organizando no Brasil, já que essa concentração de renda estava apertando principalmente as camadas mais pobres da população, mas os grandes empresários, devido a essa crise, eles também começam a questionar a capacidade dos militares de lidar com essa crise. Então, de forma geral, nós temos um grande enfraquecimento da legitimidade dos militares no governo brasileiro. Por causa disso, nós começamos a ter uma tímida movimentação no sentido de abertura. Então, como essa abertura vai se refletir? Com como os próprios militares usavam como lema, basicamente naquele momento. Essa abertura vai ser lenta, vai ser gradual, controlada pelos militares e segura. Segura para quem? Segura para justamente a autoridade dos militares. Ou seja, o Brasil vai passar por um processo de redemocratização que vai demorar basicamente 10 anos. Os militares vão fazer esse processo como eles querem, mantendo o controle sobre a população, mantendo o controle sobre os rumos da política no país, até onde eles querem, na verdade, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, quais são esses caminhos de redemocratização que nós temos no Brasil, ainda no governo Geisel? Logo nas eleições de 1974, para o Congresso, que ainda eram diretas, nós ainda tínhamos a participação popular, foi demonstrado que a população ela estava insatisfeita com os militares. Mesmo com o controle do aparato eleitoral, mesmo com o controle da propaganda, mesmo com a censura, nós tivemos 40% do parlamento ocupado pelo MDB, pelo partido que seria opositor aos militares. Uma oposição dentro do possível, óbvio. Então, por causa dessas pressões, nós tivemos algumas medidas do governo nesse sentido de abertura democrática. Como ela apareceu a partir da diminuição da censura, então, aquele controle dos jornais, de programas de TV que começavam a se desenvolver mais naquele período, de programas de rádio, enfim,
a censura começa a ter menos influência. Isso é perceptível para a população. A população percebia que matérias de jornal foram censuradas, a população percebia que tal programa foi cortado de repente, enfim. Nós tivemos um enfraquecimento do aparato repressivo. Não é que as torturas deixaram de acontecer nos porões do DOI-CODE, mas a gente teve um enfraquecimento, uma diminuição dessas prisões arbitrárias, das torturas. Mas como nós temos nessas fotos aqui do lado, essas torturas continuaram, inclusive com a morte de torturados, como essa foto que nós temos aqui do jornalista Vladimir Herzog, um caso bem famoso desse período, para nos mostrar que, apesar de toda essa propaganda de redemocratização, as torturas, as prisões, mesmo a morte nos porões da ditadura continuaram. Bom, outros dois pontos importantes nesse processo tímido de redemocratização foi a revogação do AI-5, que é uma grande coisa, né? Já é algo que dificulta, que pelo menos coloca, traz novamente uma barreira para esse aparato repressivo de prisões arbitrárias. Mas o grande ponto que eu quero tratar aqui é a questão da lei da anistia, que foi aprovada no governo Geisel e começa a entrar em ação no governo posterior. O que foi então a lei da anistia aprovada em 1979? Basicamente, a anistia significa um perdão do governo para crimes cometidos em determinadas situações. Obviamente, nesse contexto da ditadura militar, nós tivemos então o perdão de crimes relacionados a essa questão política. Nós tínhamos a reivindicação popular, principalmente relacionada a políticos, a operários, a pessoas variadas que foram presas simplesmente por protestarem, por se mobilizarem contra as repressões militares. Mas a grande questão da lei da anistia para o Brasil é que essa anistia ela foi geral, como ela era propagandeada, ela foi ampla, geral e restrita. Mas o problema dela ter sido irrestrita, assim, dela ter sido tão geral, é que, ao mesmo tempo que a lei da anistia perdoou um político que teve seus direitos cassados lá em 1964, simplesmente por ter se posicionado contra os militares, foi colocado do mesmo lado, teve o mesmo perdão que um policial, um delegado, um oficial do exército que foi responsável pela prisão, tortura e morte de centenas de pessoas nos porões da ditadura. Ou seja, simples crimes políticos foram perdoados da mesma forma que assassinatos feitos em nome do governo. Eu coloquei aqui um trecho do primeiro artigo dessa lei de anistia para ficar claro, então, o que dizia essa lei e como ela acaba englobando, então, um grande grupo de pessoas. Então, foram perdoados pessoas que cometeram crimes políticos ou conexo com estes, crimes eleitorais, aos que tiveram seus direitos políticos suspensos e aos servidores da administração direta e indireta, fundações vinculadas ao poder público, aos servidores dos poderes legislativo e judiciário, aos militares e aos dirigentes e representantes sindicais. Nesse sentido, então, o operário que fez uma greve, que participou de uma manifestação pedindo melhores salários, foi perdoado, assim como aquela pessoa da luta armada que de repente matou um segurança num assalto ao banco, da mesma forma que foi perdoado um torturador que matou dezenas de pessoas nos porões do DOI-CODE. Prosseguindo com o processo de redemocratização durante o governo do Figueiredo. Nesse período do começo da década de 80, nós temos a intensificação da crise econômica no Brasil. Aquele milagre econômico do governo Médici começa a cobrar a conta agora. Então, nós temos uma grande inflação no Brasil, e isso vai se refletir num país endividado, num país com uma grande inflação e em que grande parte da população tem um poder aquisitivo extremamente baixo. Então, toda essa situação provocada pelos militares e, claro, intensificada pela crise mundial que a gente teve, ela vai então fortalecer vários movimentos contra os militares.
Militares perdem o apoio de vários grandes empresários que basicamente sustentaram o governo militar em grande parte do seu momento. Nós temos grandes mobilizações sindicais. Então, nesse período, por exemplo, que surge o PT, que a gente vai ter a organização política desses movimentos sindicais, que essas greves, esses grupos começam a se mobilizar através de partidos, porque essa abertura lenta e gradual lá do governo Geisel, ela vai ser obrigada a continuar, já que a gente tem pressões vindas de todos os lados, de empresários, de políticos, pressões internacionais, inclusive, já que esse sistema repressivo ele começa a ser questionado, né? Ele, obviamente, ele passa a ser notícia mundial. Por causa disso, essa redemocratização vai seguida principalmente com a substituição dos militares que estavam em vários postos do governo por civis e com a volta do pluripartidarismo. Justamente isso que abriu espaço para esse desenvolvimento do Partido dos Trabalhadores, como eu falei anteriormente. Então, a gente vai tendo essas discussões, essas mobilizações que vão culminar ali em 1985 com as reivindicações, com as manifestações, com a grande mobilização popular na campanha das diretas já. Basicamente, foi um grande movimento que uniu estudantes, políticos, operários, trabalhadores de uma forma geral, reivindicando então a volta de eleições diretas para a presidência. Então, mesmo com essa grande mobilização, com vários partidos unidos para o processo de redemocratização de fato com as eleições diretas, nós não conseguimos. Então, nós tivemos sim o final da ditadura, o final dos governos militares em 1985, mas ainda com a rédea dos militares. Nós tivemos eleições indiretas dentro do Congresso, mas finalmente nós tivemos então um novo presidente não militar, o presidente civil, encerrando então o nosso período militar com a eleição do senhor Tancredo Neves. Sobre esse processo de redemocratização do Brasil pós 1985, nós veremos em outro vídeo. Bom, pessoal, ficamos por aqui então. Concluímos o nosso estudo, o nosso panorama geral sobre o período militar. Espero que vocês tenham aproveitado essa retrospectiva. Bons estudos. Um abraço.